Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um dia com uma live muito bacana. Hoje vamos receber nosso grande amigo, Dr. Alexandre Davi, para falar um pouco sobre o jurídico de franquia. Daqui mais alguns minutinhos ele deve entrar e a gente vai chamar para conversar. E antes de mais nada, eu queria verificar com vocês se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, como que está essa comunicação. Se tiver todo mundo ouvindo, só manda um oi aqui e informa que está tudo ok. E daqui a pouquinho a gente vai começar já essa grande live. Mais uma live promovida pela 360 Franchising, uma consultoria de formatação e expansão de franquias. E estamos aqui promovendo uma série de convidados, né, informando o mercado de franchising como está nesse pós-pandemia, esse momento aqui tão desafiador para todos nós. E daqui a pouquinho o Dr. Alexandre vai entrar e nós vamos conversar um pouco sobre esse segmento. Então, já estamos recebendo algumas pessoas. O Gui está informando que está tudo ok, obrigado. Estamos ao vivo no Facebook também. Então, só informando para o pessoal do Facebook que no Instagram a gente vai conseguir compartilhar a tela, vai funcionar tudo melhor. Facebook só estou eu na tela, não tem compartilhamento. O Dr. Alexandre não entra no Facebook. Quem quiser ver a live na íntegra, acessa lá minha conta no Instagram, marcos.mendesjr, e lá vai conseguir assistir na íntegra. Então daqui a pouquinho estamos entrando aqui. E para os próximos dias temos boas novidades aí. A próxima live quinta-feira, às 7h30 da noite, vai ser com a Laura, diretora da Rede Turquesa. E temos aí alguns bons convidados que vão surgir no decorrer das próximas lives. O Servieri, que é da franchising, uma feira de franquias, é o Chat Franchising e a Planet Franchising. Temos também o José Marcos, que é da Salomé Bar, John Lennon, da Chicken House, e bastante gente bacana aí para as próximas lives. Dr. Alexandre entrou, vamos chamá-lo aqui para bater um papo com a gente. Vamos ver aqui a conexão do Dr. Alexandre. Dr. Alexandre Davi, grande prazer recebê-lo aqui com a gente. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E você? Tudo ótimo, graças a Deus também. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Que Sim. bom. E você está me ouvindo? Tudo ok? Tudo bem, eu só estou bem longe de São Paulo. Eu estou na Serra da Canastra, sem sinal de telefonia e só com sinal de internet. Então, se a gente tiver algumas oscilações aí, me perdoem, tá? Não tem problema. Sabemos como que é. E essa viagem de negócio sempre é constante, né? Às vezes Exato. A gente não está na nossa base. Exatamente. Foi a trabalho, mas doutor. É um prazer estar aqui como convidado da 360, participar hoje desta live super bacana. Sei que vocês estão recebendo aí vários convidados. Como você está falando agora, a próxima é a Laura. A Laura é uma grande amiga nossa também, da Turquesa. É cliente do nosso escritório, uma empresária de sucesso, ela e a Cláudia. Então, isso. Vou fazer questão de assistir a live de vocês também. Vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre o segmento de beleza estética, né? Que é o segmento da Turquesa nessa live. Sensacional. E hoje, a nossa live vai ser também fantástica, doutor, que a gente vai abordar várias questões de aspecto jurídico do franchising, né? Então, e antes de mais nada, eu queria fazer uma referência aqui. Estamos aqui com um dos livros do Dr. Alexandre, né? Devidamente autografado, devidamente foi feita aqui uma dedicatória para a gente.
eu indico a todos, né, essa leitura, inclusive o novo livro, né, doutor, que fala sobre a nova lei de franchising também. Fala um Esse aí pouquinho para foi a o gente. primeiro e agora já saiu o novo. Bacana. Então, Já já eu saiu o novo gostaria está de... aqui. Deixa eu mostrar, acho que você não tem ainda. O Não, novo está aqui, é comentários à nova lei de franquia. Inclusive, no final, acho que vai rolar um sorteio, né, Marco? exatamente. A gente vai fazer um sorteio, já É. foi informado. Quem ficar com a Esse, gente na live até o final vai você, receber... você me permite rapidamente contar a história desse livro aqui? Claro, 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 com toda Então, certeza. quando surgiu a nova lei, o novo marco legal, no final do ano agora, eu, em janeiro, entrei em contato com a editora porque precisava atualizar o primeiro livro, que falava da cláusula de não concorrência. E recebi uma nova proposta, um novo desafio da editora. A Almedina falou assim, olha, vamos submeter a ideia, que é você escrever um novo livro sobre o novo marco legal, e essa ideia vai para o conselho editorial, que se reúne uma vez por mês. E era em janeiro. E no final do mês, o conselho editorial se reuniu e eles aprovaram a indicação para escrever o livro e me deram um desafio de escrever esse livro em 40 dias, porque é uma obra de oportunidade. A nova lei surgiu, né? Tivemos ali um tempo de adaptação, a lei passou a vigorar em 27 de março, e aí eu tinha 40 dias para escrever um novo livro e assim, né, missão dada, missão cumprida. Então eu me fechei. Aí fiquei praticamente dedicado exclusivamente a escrever um novo livro e graças a Deus deu certo e agora estamos na fase do lançamento dele. E se tudo der certo, Marcão, você e os nossos visitantes aqui da nossa live estão convidados que a gente deve fazer o lançamento dele presencial agora em agosto. Estou só esperando a confirmação da livraria para a gente fazer a nova divulgação, mas aí sim, o lançamento oficial presencial. Presencial, bacana. Com certeza estarei. Da mesma forma que eu estava nesse, né? Estarei novamente Exatamente. Foi ano nesse dia. passado. Bacana, muito bom. Parabéns, é uma leitura muito Obrigado. boa. Esse da nova lei eu ainda não li, que acabou de ser lançado, né? Mas esse da Acabou de sair. aplicabilidade, né? Esse é muito bom. Leitura fácil, leitura muito boa. Parabéns. Eu sempre procuro escrever de uma forma com que os leitores que não são advogados entendam. Então não é juridiquês, é português, uma linguagem bem tranquila, né? E esse principalmente, porque aquele era mais específico, agora esse aqui é mais abrangente. A gente fala dos 10 artigos da lei, são 10 artigos, né? E comentários artigo por artigo, então ele é bem didático também. Muito bacana. E é uma leitura muito boa para quem está no franchise como franqueador, para os franqueados também, né, para conhecer as novas leis do franchising e principalmente para quem quer entrar no segmento, né, quer virar franquia com uma formatação, etc., precisa ter essa informação, né? Com certeza, Marcão. Na verdade, a gente identifica de longa data, né, e eu, os profissionais da área, a ABF, que a pouca doutrina confiável, né, inclusive o nosso judiciário precisa de um material de consulta. É um esforço muito grande que a ABF vem fazendo. Eu falo porque nós somos associados à ABF, eu ministro os cursos na ABF, sou mentor da ABF também. E a gente vem lutando para que o judiciário entenda melhor e tenha um material de consulta sobre uma boa doutrina, porque, infelizmente, a gente sabe que em São Paulo ainda temos 2 varas especializadas e um tribunal que tem uma Câmara de Direito Privado que entende um pouco de franquia. Mas quando a gente sai, né, desse circuito de São Paulo, aí já é uma loucura. Então, é um esforço grande para a gente conscientizar não só o judiciário bandeirante, mas também de outros estados e também a Justiça do Trabalho, né? Que aí Sim. em nível nacional, em órgão federal, porque eles precisam muito entender com mais profundidade a respeito do setor para que possam tomar decisões mais adequadas também. E esse seu livro acaba sendo como material de pesquisa para os advogados, juízes, etc., para saber. Exatamente. Em que pese a leitura, né, a linguagem ser uma linguagem acessível, ele é um material que ele tem toda a sua fundamentação, ele é um material de pesquisa, porque ele é fundamentado, ele é científico, né, ele tem toda a referência bibliográfica, então ali mais de 50 referências,
e é uma obra de consulta porque ele é um material científico, sem dúvida. Bacana. Muito legal. Parabéns, doutor. Muito bom. Mas vamos Obrigado. lá. Eu vou começar as perguntas, né? Vamos começar a falar um pouco sobre o mercado de franquias. Antes de mais nada, eu queria saber um pouco sobre a sua história, né? Como você surgiu para o mercado, né? Tanto como advogado, e por que você se especializou no franchising? Qual foi o motivo? O que teve a ideia para fazer dessa forma? Legal. Então, Marcão, a gente está aí mais de 25 anos no setor de franquia. Minha história começa na década de 90, quando eu entrei, eu era advogado da franqueadora Fisk, o grupo Fisk, né, que todos conhecem, uma franqueadora de primeira linha, né, com uma rede hoje mais de 1.000 unidades. Na verdade, são duas redes, tem a Pink and Blue Freedom também, que é a PBF. Quando eu entrei lá, né, na década de 90, a gente estava ainda, né, começando a experimentar a nova lei, o primeiro marco legal do franchising, que foi em 94, começou a vigorar em 95, e eu entrei lá, eram mais de 400 unidades licenciadas. Então me contrataram para eu montar efetivamente um departamento jurídico, e com isso uma missão muito grande, que era fazer uma formatação de franquia para o negócio que até então, né, existia já há décadas, né? O Fisk é desde a década de 60, mas principalmente no modelo de franquia. Então eu entrei com essa missão e assim eu fiz, né? Eu formatei a franquia, convertemos os contratos de licenciamento em contratos de franquia, que, como eu falei, mais de 400, e a gente teve um processo de transição, lógico, foi tudo planejado, estudado, né? Mas não tivemos nenhuma resistência, né? Nós conseguimos mostrar para a rede que era mais benéfico que o modelo se revestisse e se beneficiasse do novo marco legal, que até então era o primeiro marco legal, do que o modelo que eles tinham experimentado, que era o de licenciamento. Isso, inclusive, faz parte da história do franchising, né? O franchising começou, você sabe disso, né, lá no final da década de 50, início dos anos 60, quando a gente não tinha nenhuma lei de franquia e o pessoal usava ainda, não era nem contrato, era na confiança no fio do bigode, como se dizia antigamente. Depois vieram os contratos de licenciamento, que foram transformados na formatação. Então, minha história passa... E aí lá eu fiquei 18 anos, fiz a expansão do Fisk, quando eu saí em 2015, já eram mais de 1.000 unidades. A expansão internacional também, eu fiz o modelo da expansão internacional para a Argentina, com mais de 80 unidades, para o Japão, com mais de 20 unidades, para a Europa, para os Estados Unidos, enfim. A gente tinha uma capilaridade imensa de países com a expansão internacional, né, que foram desenhadas e com modelos distintos daquilo que a gente tinha para o cenário nacional. E foi uma bela história. Depois desses 18 anos de Fisk, eu fui ainda para a 5ASEC, fiquei lá também por mais um ano, um grande desafio. Lá foi uma outra experiência, mas muito interessante, com a Cristina Franco, né, da BF, que hoje compõe o conselho da BF, com o Fernando Tardioli, com o Juarez, né, Juarez Leão. E aí, quando eu saí do projeto 5ASEC, eu abri meu escritório. Estava concluindo a minha tese de mestrado na FGV, e aí abri meu escritório e, graças a Deus, estamos aí especializados, focados no setor de franquia, foi a minha história de vida profissional. Muito legal. Doutor, fazendo um gancho no que você falou aí na fala passada sobre trocou o Fisk de licenciamento para franquia, basicamente, qual a diferença entre o licenciamento e a franquia? Boa, excelente pergunta, Marcão. Inclusive, é até um alerta aí para o mercado, porque, como eu costumo dizer, eu sou muito direto, né? Não adianta você chamar cachorro de gato. Ele sempre vai latir e nunca vai miar. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos a lei, né, que permite que você faça um licenciamento, e temos a nova lei de franquia, né, que fala objetivamente sobre uma formatação de franquia. E para mim, nas minhas palestras, nas minhas apresentações, eu tenho um slide que é muito claro, né, que ele tem lá o que é marca,
que aí no licenciamento eu tenho marca, na franquia eu tenho marca, né? No licenciamento eu tenho royalties, na franquia eu tenho royalties. No licenciamento eu posso ter suporte e na franquia eu posso ter suporte. Agora vem a diferença, que na franquia necessariamente eu tenho o know-how e no licenciamento eu não posso ter transferência de know-how. Por quê? Se eu tenho que ensinar o cara, capacitar o cara, né, a desenvolver uma atividade que na verdade é minha e não é dele, aí não estou diante de um modelo de licenciamento, eu estou diante de um modelo de franquia. E eu seguir a lei, né, o contrato de licenciamento, a revelia de uma lei de franquia, eu estou fazendo o quê? Eu estou burlando a lei de franquia, porque aquilo ali, na verdade, se reveste de um caráter, a natureza jurídica de franquia, e eu estou seguindo um modelo equivocado, eu estou dando uma outra roupagem jurídica, o arranjo jurídico é equivocado. E com isso, eu deixo de observar os requisitos da lei de franquia e coloco o franqueador, até então licenciante, numa vulnerabilidade, porque ele não está seguindo a lei de franquia, entendeu? Então, quando eu tenho... A franquia, na verdade, é muito mais complexa. Quando eu tenho licenciamento, eu estou fazendo algo muito mais simples. Eu estou licenciando uma marca, um produto, para que eu venda no meu estabelecimento. Mas quando eu preciso... Um exemplo que é talvez claro, fica claro para todo mundo, é a Disney, né? A Disney licencia a Disney para outras multimarcas venderem. Eu vou te dar um exemplo. Lá no FISC, a gente tinha licenciamento da Disney, dos personagens que faziam as historinhas dos livros de inglês. Então, aquele personagem, na verdade, é um licenciamento, porque eu estou pegando uma imagem, uma marca, colocando dentro de um produto que é meu, que eu sou um franqueador, e ali eu tenho um licenciamento mais simples. A Disney não está me ensinando a ser franqueador. Então, quando eu preciso ensinar alguém a ser franqueado, aí eu estou diante da lei de franquia, e não de um licenciamento simples. Então, basicamente, franquia tem treinamento, tem entrega de know-how e licenciamento não. O resto... Exatamente. O licenciamento não pode ter transferência de know-how. Senão, estarei diante de um modelo de franquia, porque eu vou estar ensinando o cara a desenvolver um modelo de negócio e esse modelo de negócio é meu. E aí é franquia. Aí não é licenciamento. Licenciamento é mais simples. Em que pese dentro da franquia, a franquia é muito mais complexa, nós temos outro licenciamento da marca. Mas não que isso signifique que é só o licenciamento. Quando eu tiro isso e coloco de uma forma separada, e que na verdade aquilo é uma franquia, eu estou deixando de observar a lei, e aí eu trago para quem está entregando isso, que é o licenciante, que na verdade deveria ser o franqueador, uma vulnerabilidade, um risco. E qual é o risco, Marcão? O risco é o seguinte, quando eu inobservo a lei de franquia, os requisitos, ou seja, eu não entreguei COF, porque eu estou falando de licenciamento, não tem COF. E só pelo fato de não ter entregue a COF, eu já deixo de seguir ali com a transparência, que é o princípio básico do franchising. E aí eu crio o quê? Quando eu inobservo a lei de franquia, eu atribuo uma responsabilidade para esse pseudo franqueador, que é fazer com que ele indenize essa pessoa em tudo que ela investiu no negócio. Porque ele pode agora, diante da nova lei, alegar a anulabilidade ou a nulidade do negócio e pedir toda a indenização de volta. Então, é um risco que não vale a pena. Legal. Bacana. Muito boa explicação. Ficou legal. Super claro. Bacana. Doutor, agora falando um pouco desse momento que a gente está vivendo, né? A ideia dessas lives é trazer, na verdade, uma visão positiva de tudo isso. Não é criar... de repente, um problema, passar uma imagem negativa, muito pelo contrário, a gente quer ver os empresários do mercado com visões positivas para alavancar. Só que existem alguns aspectos que a gente precisa pensar juridicamente falando, porque com a pandemia, muitas empresas vão falir, né? Vão quebrar. Isso é inevitável. Isso, tanto franqueado quanto franqueador. Né? Alguns franqueadores também não estavam preparados para todo esse problema, estão correndo o risco de fechar as portas. Então, qual a sua visão perante esse movimento, tudo isso que está acontecendo, da parte legal? O que pode acontecer num distrato entre franqueado e franqueador,
por conta da pandemia e o que pode acontecer com relação ao franqueador fechar as portas. Qual a obrigatoriedade dele com a rede dele? Legal, são duas perguntas bem pertinentes e muito complexas, né? Porque o que a gente tem observado, Marcão? Que a gente tem que separar o joio do trigo. O que eu quero dizer com isso? Nós, no escritório, já vivemos aqui uma experiência bastante profunda em relação à pandemia e nós já identificamos vários cenários. Então, quando você fala que o franqueado tem que fechar as portas por conta da pandemia, isso é legítimo. Tá? Isso, de fato, acontece. No entanto, e aí ele tem que contar o quê? Com a parceria do franqueador. Então, ele vai aliviar a multa, vai ser parceiro, ou ele vai dar um prazo para o cara se reerguer e, de repente, lá na frente, voltar a ser franqueado. Enfim, a parceria continua porque o momento é difícil para os dois. Isso tem que ser dito. Na verdade, a franquia se beneficia disso, né? Da parceria que é boa para os dois. No entanto, Marcão, a gente também percebeu que existem alguns oportunismos. Ou seja, o cara que já estava para fechar, então lá em fevereiro, antes da pandemia, ele já estava sinalizando que ia fechar. Aí chegou março, abril e fala assim, veio a pandemia, eu preciso fechar. Um oportunismo para se esquivar da multa contratual. Então, isso acontece, a gente percebeu muito, né? O cara já estava para fechar por outros motivos, e aí ele quer dar a roupagem da pandemia para se esquivar de uma multa contratual. Então, isso também tem que ser visto, né, de uma forma mais individualizada, e o caso concreto, porque também o franqueador não pode permitir o oportunismo, senão ele tem ali um efeito cascata, um efeito dominó na rede dele. Então, esse caso tem que ser tratado de uma forma mais séria. Tá? Agora, quando você fala que realmente foi por uma dificuldade, eu não tenho a menor dúvida, e inclusive clientes nossos, franqueadores, têm feito isso, têm estendido a mão, têm liberado de multa, né? E sem querer citar marcas aqui, mas muitas têm feito isso, inclusive incentivando, né, o franqueado a fechar, porque realmente ali é que é um cenário que exige isso, né? Não significa que acabou a parceria, a gente não sabe o dia da manhã. Então, aliviando, exatamente, aliviando para o franqueado. E isso é muito bacana. Por outro lado, aí a sua segunda pergunta quando porque, deixa eu só complementar, né? Claro. Com esse movimento, de repente, das lojas fechando, o impacto disso dentro de uma franqueadora é grande, porque ele tem toda uma estrutura preparada para suporte e etc., que saindo operações dessa marca vai impactar financeiramente a franqueadora, né? E ela corre sérios riscos de fechar, né? Então a segunda pergunta é: qual a obrigação, né, desse franqueador perante a rede franqueada caso ele venha quebrar? O que pode acontecer, etc. É uma responsabilidade muito grande. Quando alguém toma uma decisão de formatar um negócio de franquia, criar uma franqueadora, né, e começar a expandir através de uma rede franqueada, a responsabilidade é muito grande, né? E o franqueador, na verdade é assim, né, Marcão? O que tem acontecido? Quando as unidades estão fechadas, sem faturamento, via de regra, e boa parte dos franqueadores também perderam faturamento porque não tem royalties. Não tem faturamento, não tem royalties, então o franqueador também não fatura. Nesse caso, quando o franqueador ele sofre uma ruptura muito profunda que leve ao encerramento das atividades, como você falou, porque ele faliu, porque não tem mais condições de o franqueador continuar com aquela rede, ele tem uma responsabilidade no mercado. Ele tem uma responsabilidade com a marca, ele tem uma responsabilidade com os consumidores, com a sua rede franqueada, né? E aí isso tem que ser tangibilizado de uma maneira que isso não impacte profundamente a rede, porque existe ali sim uma responsabilidade, né, na continuidade daqueles negócios. Então, quando o franqueador ele quebra, ele pode sofrer consequências jurídicas em relação àqueles compromissos que ele tem firmados por via de contrato, e você sabe que o contrato é um acordo de vontades, né, que é firmado entre as partes e que ele tem valor jurídico. E quando ele não é cumprido, existem todas as consequências por não ter cumprido com o contrato. E uma situação de falência,
né, leva a um impacto muito grande perante os credores, perante os franqueados e perante os consumidores. Existe responsabilidade jurídica. Tá? É lógico que existem também aqueles casos em que o cara simplesmente quebra e cai no mundo e ninguém acha mais o cara. Né? Existem vários cenários aí que a gente tem que levar em consideração. Mas quando a gente fala de alguém sério, né, que realmente não conseguiu se manter, existem as consequências jurídicas, inclusive, dependendo de como acontece o processo de falência, Marcão, existem credores que se reúnem para comprar a marca. Tá? Então, eu passei recentemente por um processo desse, em que a marca foi salva. E aí os franqueados, é lógico que alguns seguiram seus próprios caminhos e outros continuaram com os benefícios da recuperação da marca. E aí podem acontecer N cenários, tá? Nesse caso daí, por exemplo, a cláusula de não concorrência, ela é nula, digamos assim. Você pode continuar operando naquele segmento com uma outra marca ou mesmo com a mesma marca que você comprou a franquia ou não? Essa pergunta é uma pergunta bem complexa. Porque o que acontece? Via de regra, a cláusula é válida. Tá? No entanto, existem algumas situações de excepcionalidade em que a cláusula não pode ser aplicada. Né? Por exemplo, quando o cara já tinha o conhecimento prévio, então ele não adquiriu um know-how, ele só adquiriu uma marca, né? E por algumas infrações, vamos dizer assim, por parte da franqueadora. Então, quando a situação é muito grave, que a franqueadora não cumpriu com a parte dela, o Código Civil diz, né, que quando alguém não cumpre com a sua parte, não pode exigir o cumprimento da outra parte. Então, a gente trazer aí um raciocínio, uma ilação jurídica de que se o franqueador, que tinha uma responsabilidade maior, quebrou, agora ele não pode exigir o cumprimento da cláusula de não concorrência. Um raciocínio que tem fundamento, mas ele não é automático, tá, Marcão? Porque, via de regra, os contratos são válidos, ele tem as suas consequências. Né? Então, dá para trazer esse argumento? Dá para trazer. Falar que é automática a aplicação, não é. Tá? Inclusive, correto seria ele fazer um distrato com a franqueadora com o direito de continuar a usar. Esse seria... Exatamente, até porque antes de a gente entrar no processo de falência, na verdade nós não temos mais lei de falência, nós temos RJ, a recuperação judicial. E a recuperação judicial ela tem uma fase processual para isso acontecer. Inclusive, os contratos são ativos que devem ser responsabilidade do síndico ali dessa massa, né, que seria a fase processual para tentar fazer a recuperação judicial. E se isso não for viável, aí o juiz vai decretar a falência num segundo estágio. Mas antes de decretar a falência, existe todo um cenário jurídico em que isso pode ser negociado, inclusive. Bacana. Tá? Agora, continuando a questão da não concorrência, doutor. Então, só para deixar claro, não concorrência é o quê? Você, franqueador, vendeu a marca para um franqueado, então você vendeu o seu know-how para esse franqueado, você tem uma cláusula no contrato dizendo que o franqueado não pode operar na mesma atividade que foi vendida essa operação, né, vendida essa franquia, por um determinado tempo de mercado. 2, 5, 10 anos. Né? Isso seria não concorrência. E recentemente, de alguns anos para cá, nós temos jurisprudência, já nesse caso, onde conseguimos levar para reclusão franqueados que fizeram a não concorrência, abriram operações no mesmo segmento. Né? Fala um pouquinho disso para a gente, doutor. Bacana, Marcão. É muito importante você trazer esse tema aí para ficar mais claro, tá? A não concorrência, ela é válida, tá? Desde 2015, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que a cláusula de não concorrência, ela é válida. E quando eu fiz esse primeiro livro, eu fiz uma pesquisa muito profunda, inclusive com os 10 maiores franqueadores lá da BF, exatamente. E a conclusão que eu cheguei, Marcão, é que todos os contratos, mesmo quando eles não aplicam a cláusula, eles prevêem a cláusula, ou seja, isso já está nos usos e costumes do franchising. Tá? Então, a cláusula é válida. E a racionalidade da cláusula, ou seja, ela é válida porque quando você transfere o know-how, você não toma de volta. O que eu digo? A irreversibilidade da transferência do know-how
é a racionalidade da validade da cláusula. Ou seja, como você transfere o know-how e não toma de volta, se uma pessoa que entra para a sua rede recebe esse conhecimento todo, depois de 6 meses ela pode ser uma oportunista e falar assim, agora não tem mais segredo, eu não vou pagar royalties nem fundo de propaganda, porque isso aqui não tem mais segredo. Claro que não tem mais segredo, já aprendeu tudo. E aí ela fala assim, então eu vou me desfazer da franquia, vou rescindir o contrato e vou seguir aqui a carreira solo, a bandeira branca. Isso não pode, porque a cláusula ela é válida, aplica-se justamente para proteger, né, a propriedade imaterial do franqueador, que é o segredo do negócio, né, e a transferência do know-how que já foi feita. Então, a cláusula é válida, e ali, como você falou, de 2, 3 até 5 anos. 10 ela já pode ser considerada abusiva. Tá? Mas, via de regra, até 5 anos, ela é válida para inibir esse oportunismo, eventual oportunismo, por parte de um ex-franqueado que tente copiar o modelo de negócio, né, e seguir a carreira solo. Ok? Agora, doutor, corrija-me se eu estiver errado. Se eu comprovar juridicamente que antes de assinar um contrato de franquia, eu já operava nesse segmento, eu sou formado num segmento específico e tal, mesmo assim essa cláusula é válida? Então, legal a sua pergunta também. Existem as exceções, como eu falei. Né? Nesse caso, eu entendo que não. Tá? Por quê? Eu dou o exemplo de... pegue um dentista que, além dele já conhecer o know-how, ele ainda tem a garantia constitucional do exercício da profissão. E aí, o que nós temos que lembrar, Marcão? Que a cláusula de não concorrência é uma cláusula que está inserida num contrato de franquia, que o contrato de franquia, hierarquicamente pensando, está submetido, né, à lei de franquia, né, que deve observar o Código Civil e que deve observar a Constituição do país. Ou seja, hierarquicamente, ela tem que observar todo o sistema jurídico que está acima dela. E uma cláusula não pode ferir princípios constitucionais. Então, pegando o exemplo de um dentista que tinha um consultório, né, odontológico, naturalmente, e que é convidado ou se interessa por uma clínica, uma franquia, que a gente tem várias aí no mercado, odontológica. Então, esse cara não tinha experiência de clínica, ele não tinha marca, ele não tinha know-how, não tinha nada. Ele era só um consultório odontológico. Então, quando ele passa a desenvolver uma atividade de clínica, ele aprendeu aquilo ali. E se por algum motivo ele deixa de ser franqueado da rede, o que eu recomendo? Ele volta a ser o dentista com o seu consultório odontológico, mas sem a clínica, sem usar o software, sem usar a marca, sem usar o know-how da franqueadora, desenvolvendo a sua atividade anterior, ok? Então, isso também é válido. Um outro exemplo, Marcão, que você falou do segmento, na outra pergunta, de alimentação, que é um segmento tradicional do franchise. Então, quando eu tenho uma cláusula de não concorrência, por exemplo, você falou da pizzaria, né, que inclusive você formatou recentemente um modelo de negócio, né, dentro do segmento de pizzaria. Se você é alimentação, mas se você é um franqueado do segmento de pizzaria e amanhã ou depois deixou de ser franqueado do segmento de pizzaria, nada impede que você vá desenvolver dentro da alimentação um restaurante de comida japonesa, por exemplo. Porque não tem nada a ver o know-how de comida japonesa com o know-how de pizzaria. Então, você está liberado, sim, dentro do segmento, e aí a especificidade que eu falo no meu livro, na minha tese, que tem que ser observada. Porque senão a cláusula começa a ser o quê? Abusiva. Eu começo a proteger demais. A alimentação, ela vai desde sorvete até... Exatamente. Quando eu começo a trazer muita proteção na cláusula, é aquilo que eu falo, quanto mais aperto, mais escapa pelos dedos. Então, se eu quero abranger muita coisa, a cláusula fica frágil. Se ela fica frágil, ela fica vulnerável. Se ela fica vulnerável, ela pode ser anulada. E aí, em vez de eu ter uma cláusula que me proteja, eu não tenho nada. Entendi. Muito legal. Okay? Bacana. Muito bem explicado, doutor. Legal. Agora eu quero abordar um tema recente, né? Visto que o STF aprovou recentemente a cobrança do ISS, né, para o sistema de franquia. E eu queria saber que essa decisão impacta para o nosso sistema, né? O que vai prejudicar ou ajudar franqueador, franqueado? Marcão, impacta muito. Impacta demais, não só para as franqueadoras, a princípio para as franqueadoras, que são o alvo
dessa decisão, mas os franqueados também, e eu vou explicar por quê. Só para contextualizar, para o pessoal entender o que nós estamos falando, o STF, em recente decisão, ainda não transitou em julgado, é importante que se diga, Marcão. Nós estamos aguardando o trânsito em julgado, tá? Então tudo que a gente fala aqui está sujeito à alteração, mas o cenário que já se desenhou é que, de longa data, a defesa, inclusive da ABF, de nós, advogados do sistema, operadores do franchising, no sentido de que o ISS, então o Imposto sobre Serviço, não é devido sobre franchising, muito menos sobre royalties, porque a franquia não pode se confundir com serviço. Então, quando alguém opta por um modelo de negócio, né, aquilo que a gente chama de royalties, na verdade, é uma contrapartida do que eu te dou em relação ao suporte. Só que o meu suporte não é um serviço, é um suporte para você seguir os padrões, né, e desenvolver atividade no modelo e na exigência de qualidade que o franchising apresenta. Então, você precisa seguir aqueles padrões. E isso não se confunde com prestação de serviço. O franqueado não contratou uma prestação de serviço. É fato que existem algumas situações, operações específicas, em que o franqueador presta serviços para o franqueado. E aí, esse imposto é devido. Mas são situações excepcionais, em que não necessariamente isso acontece, né, no dia a dia. Tá? Então, o STF decidiu recentemente que, ao contrário do que vinham decidindo os outros tribunais, tribunais como o Rio de Janeiro, tribunais do Estado de São Paulo, com jurisprudências pacificadas, no sentido de que, sobre franquia, não incide ISS, veio agora a decisão do STF, na contramão da jurisprudência que já estava praticamente consolidada, e decidiu: a lei de ISS, ela é constitucional, inclusive para cobranças, né, de contratos de franquia. E o pior, Marcão, vale para o que taxa aconteceu? de franquia e para royalties. Esse que é o problema, porque o STF, ele não se debruçou sobre os temas. Dentro da franquia nós temos um mundo, né? E dentro da franquia nós temos a taxa inicial de franquia, nós temos os royalties, nós temos fundo de propaganda, nós temos taxa de software, nós temos outras remunerações. E quando a decisão do STF vem e fala que é devido ISS sobre os contratos de franquia, é uma preocupação gigantesca, porque o que acontece? Lá na ponta, imagine uma cidade do interior, um município, né, que vai receber uma fiscalização da prefeitura e o fiscal vai entender de franquia, ainda mais destrinchar o que é royalties, o que é taxa, o que é fundo de propaganda. Não tenho a menor dúvida que o cara não tem a menor noção e que vai olhar lá e vai mandar um auto de infração se é taxa, se é fundo de propaganda, que é uma verba que nem é da franqueadora, ele vai meter lá uma canetada e vai multar, não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Então vai afetar quem? O franqueado, tá? Por isso que eu falei do problema. E a origem, na verdade, se fosse... Vai, porque quem vai sofrer a autuação vai ser o franqueado, entendeu? E também o franqueador, porque não recolheu a parte dele. Vai ser uma confusão jurídica, Marcão. A gente está com a BF lá, fazendo advocacy, né, representada lá pelo Fernando Tardioli, meu amigo, que é muito competente, e eu espero que o STF enxergue que aquilo que a gente está tentando trazer, a modulação dos efeitos da decisão, para equalizar essas situações. Eu não acredito que a gente consiga, tá? Por quê? Porque a gente tem um cenário desfavorável, o momento é desfavorável, porque a arrecadação, né, tá, o governo precisa de arrecadação. O STF, a gente sabe que não é um órgão só técnico, é um órgão político também, infelizmente. Eu sempre defendi a tese de que o STF tinha que ficar em Fernando de Noronha, isolado de tudo e de todos, e não em Brasília. Mas isso não acontece, então é um órgão político, né, que sofre os efeitos da política. E não mais agora, né? A briga de STF, judiciário e executivo. Eu acho muito difícil reverter essa decisão e acho difícil, em que pese o esforço da BF, e eu torço para que dê certo, mas querer trazer a questão da modulação, que é justamente falar, principalmente, Marcão, porque a gente tem um período para trás, né, de longos anos, mais de 5 anos, em que isso, né, não era considerado e agora passa a ser considerado. Ou seja, nós temos um passivo tributário para trás que teria que ser objeto da modulação por parte do STF. Só que a lei que regula a modulação
fala que o STF tem que modular quando julgar inconstitucional e não quando julgar a constitucionalidade, que foi o que aconteceu. Ou seja, se ele considera que é constitucional, a lei sempre foi válida, desde que ela foi publicada. Por isso que a modulação fala que quando ele julga a inconstitucionalidade, ele tem que modular, falando, olha, não é desde o começo, é só agora, ou não, ele tem que arrumar a decisão dele. Então, eu não vejo com muitas esperanças que o STF vá modular esses efeitos, porque ele está julgando a constitucionalidade da lei, não a inconstitucionalidade. O que faz com que eu acho que aplicar ali a modulação dos efeitos seja uma tarefa bem difícil. Vai ser um impacto bastante grande, porque assim, eu conheço alguns franqueadores, tendo passado já pelo franchising, né? Tem muito franqueador que deposita o ISS em juízo, tem muito franqueador que não paga ISS, né? Então, se for considerado pelo período inteiro, para umas marcas grandes, se torna até impagável, né? E olha o período que nós estamos, né? Um período difícil, um período de pandemia. Como você bem falou, alguns depositaram em juízo, esses são mais fáceis, porque eles fizeram um planejamento, o que depositaram em juízo, eles pedem para converter aquilo em pagamento e se livram das consequências e continuam recolhendo daqui para frente. O problema são aqueles que provisionaram contabilmente, né, e não depositaram. Esses estão com passivo tributário enorme e que agora vão, com certeza, sofrer aí as consequências de uma execução fiscal para que paguem um imposto devido, né? Isso vai ser, inclusive, Marcão, isso já está acontecendo, tá? Nós temos já alguns casos no escritório que franqueados já estão recebendo fiscalizações por parte das municipalidades, justamente aplicando a nova decisão do STF, sem mesmo ter transitado em julgado. As cidades estão quebradas, os municípios estão quebrados, eles vão atrás do que está sendo aprovado. Com certeza, com certeza. Entendi. Caramba, então tem bastante coisa aí pela frente. Aí. Tem ainda. Muita coisa pela frente para rolar ainda. Dá para a gente fazer umas novas lives sobre o tema. Bacana, vamos sim. Vamos marcar outra sim, doutor. Está sendo muito bacana essa live, viu? Super esclarecedora, são temas bacana, muito legal. Doutor, vamos falar agora sobre um tema que já foi falado muito. Praticamente todos os advogados do franchising falam sobre isso. Você criou até um livro, né? Falando sobre esse tema, que é a nova lei de franquia. Substituiu, né, a 8955, foi substituída para 13966, certo? E o que, isso mesmo. O que mudou? Quais são as alterações dessa nova lei? Bacana. Temos aí... Não, eu vou falar rapidamente disso, a gente evolui com os temas. Vamos lá. Então, assim, a lei mudou, Marcão, se você me perguntasse assim, Alexandre, o que você acha que mudou, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista de negócio, tá, para o empresário, eu vou te falar que a mudança foi apenas uma, que é criar a possibilidade de o franqueador sublocar o ponto comercial para o franqueado, inclusive ganhando uma margem em cima disso, desde que o negócio franqueável, né, o franqueado, seja viável economicamente. Então, essa, para mim, foi a grande mudança. Na verdade, Marcão, pouca gente diz, mas essa lei, ela deveria chamar a Lei McDonald's, tá? Por quê? Isso eu falo porque as informações são públicas, os processos são públicos, e a gente sabe que o McDonald's amargou muitos anos aqui no Brasil os processos por conta da rede franqueada, porque o business do McDonald's sempre foi muito forte, também a questão do real estate, que eram as questões imobiliárias associadas à formatação da franquia. E foram muitas as condenações no sentido de que aquilo era um desvirtuamento do franchising, que era um business imobiliário e que não tinha autorização da lei para aquilo. E aí isso desestimulou o avanço do McDonald's enquanto rede franqueada, tanto que ele passou por um processo de reversão da rede. Hoje, a maior parte da rede do McDonald's é de unidades próprias e não de unidades franqueadas, justamente por conta, né, desse caro aprendizado.
E, portanto, a nova lei veio e agora autoriza expressamente a possibilidade de o franqueador ser o dono, né, do ponto comercial, ou o dono do imóvel, ou apenas o sublocatário, né? Desculpa, o locatário, e fazendo a sublocação para o franqueado de uma forma expressa. Então, isso não é mais ilegal. Isso criou mais uma oportunidade de negócio. Inclusive, nós estamos com um cliente agora no escritório novo, numa formatação de um negócio, né, cuja aplicação desse item da lei é fundamental para que dê certo o negócio, já se beneficiando da nova lei, o que antes a gente não podia fazer. Então, para mim, essa foi a grande abundância da nova lei do ponto de vista de business, de negócio para o empreendedor. Isso mudou de uma forma, né, cristalina e para o bem, porque trazendo novas oportunidades de negócio. O nosso mercado, você sabe que é muito criativo, né, e muito resiliente, então os empreendedores são muito rápidos e com certeza isso vai ajudar, vai beneficiar a expansão do modelo de negócio. Agora, do ponto de vista jurídico, tá, para nós, advogados, sendo muito franco, muito transparente, pouca novidade. Porque a lei trouxe ali, né, a gente tem agora uma lei com 10 artigos, apenas 10 artigos, tá? E o que estava no artigo 3º da antiga lei agora está no artigo 2º, e falou o que a gente já sabia, que relação de franquia não tem relação de vínculo empregatício com o franqueado, e nem com os funcionários dele, e nem no período de treinamento. Isso para a gente já era chovendo molhado, porque a gente já tinha essas decisões por parte desse trabalho. Já muita jurisprudência, só em casos de excepcionalidade, de fraude, que são exceções, é que a gente via condenações. Fora isso, nunca tivemos problema com isso. A outra novidade, também chovendo no molhado, é que ainda lá no artigo 2º falando, no artigo 1º, né, falando que não há relação de consumo entre o franqueador e o franqueado, o que para a gente também é uma tese que já era uma tese muito obsoleta, ultrapassada, e que nós, operadores do direito, já sabíamos disso, então não avançamos em nada. Tá? Agora, o que trouxe de novidade no âmbito jurídico foi a possibilidade da arbitragem, que a gente também já aplicava isso, então não considero uma novidade, mas trazendo a possibilidade expressamente de as partes elegerem a arbitragem como uma solução de conflitos, né? E para quem não entende muito bem, é tirar do judiciário e levar para uma câmara privada para julgar, e isso tem seus benefícios, porque na arbitragem a gente tem o revestimento do sigilo, enquanto que no judiciário, via de regra, não. E é uma ação mais rápida também, né? Mais rápido também, mais caro também, né? Mas, enfim, é uma possibilidade. E também, Marcão, a questão dos contratos internacionais. Então, os modelos de franquia internacional que vem para o Brasil, a gente tem algumas marcas aqui, e trazendo ali um fundamento jurídico para esses contratos internacionais. Então, de uma forma muito rápida, para nós, advogados, não trouxe muitas novidades. O que a gente tem agora, enquanto formatação de business, é que a gente tinha 15 requisitos na lei anterior e agora nós temos 23 requisitos. Então, a lei ficou mais rigorosa, a lei traz mais alguns requisitos que não existiam na lei anterior, que devem ser preenchidos, e isso ampliando o leque da transparência do processo, né, da relação franqueador-franqueado. Você tem que comprovar na COF, na circular de oferta de franquia, uma série de requisitos para que você possa franquear o seu negócio, é isso? Agora são 23 requisitos, tá? Então, por exemplo, antes não existia necessidade de a gente colocar os requisitos de inovações tecnológicas. Agora a gente precisa, quando a franqueadora adota isso, como, de que forma e o tempo que ela dá para a gente se adaptar. Uma outra inovação, conselho, né, ou associação de franqueados, que antes não era um requisito que tinha que estar na COF, agora é obrigatório estar na COF. A relação dos últimos 12 meses de franqueados desligados, agora 24 meses, ampliou. Né? Então, a gente tem uma série de novos requisitos, a concorrência da franqueadora em relação à concorrência dos franqueados. E se você me permite, Marcão, já falar, até no meu livro eu tenho um capítulo só de críticas à nova lei. Tá? Nós temos algumas críticas que eu chamo de atecnias. Né? Por exemplo, a questão da não concorrência, que inclusive
eu não sei se copiaram do meu primeiro livro, mas os requisitos que eu coloco lá, que são inéditos na minha tese, que estão no meu primeiro livro, vieram para a nova lei. Só que eles colocaram esses requisitos no lugar errado, porque eles colocaram os requisitos da não concorrência, sabe aonde? Durante a vigência do contrato. Então, se você lê a lei, eles estão colocando os requisitos da não concorrência dentro da vigência do contrato, quando, na verdade, tinha que estar no inciso 15, que é da obrigação pós-contratual, e lá não tem. Então, assim, um erro crasso. Na verdade, Marcão, eu até fiz uma live com o Marcelo Scherto, que foi quem assinou aqui o prefácio do livro, e a gente falava, né, pô, o cara que fez a nova lei, o cara que entende de franquia, mas não é um cara que vive franquia. Porque tem algumas tecnias, alguns erros ali que foram objeto, inclusive, de um capítulo do meu livro dedicado às críticas da nova lei. Então, assim, a gente avançou, mas a gente poderia ter avançado mais. Andamos de lado quando, na verdade, a gente poderia ter ido adiante. Mas melhorou. E, doutor, um item muito importante que tem no franchising hoje é a responsabilidade de você, como franqueador, colocar um sistema realmente que seja... que pare em pé, né? Que realmente funcione. E existem muitos franqueadores que têm uma ideia na cabeça, nunca operou uma loja, né? Algo daquele segmento que ele vai franquear, não tem uma operação própria e logo de cara já vai franquear. Isso seria um requisito para uma nova lei, para a nova lei, de repente, ter um tempo de operação, 2, 3, 5 anos, para depois você entrar para o franchising. E não existe, né? Foi algo que... Não existe, exatamente. Muitos se cogitou isso, tá? Nos projetos anteriores, como se fosse uma necessidade, e isso realmente não é um requisito. Ou seja, a pessoa pode tirar a ideia da cabeça e começar a franquear. Só que o que eu digo, Marcão, é que assim, em que pese juridicamente isso ser possível, na prática é muito difícil. Por quê? Quando alguém não faz a pilotagem, que a gente chama de pilotagem, né? O que é isso? Alguém que desenvolveu um modelo de negócio, você sabe que para franquear, o cara tem que criar um sistema, uma metodologia, uma organização empresarial, né, que se reveste da formatação do modelo de negócio. Né? Então tem que ser algo estruturado. Quando o cara faz isso a partir de uma ideia e não concretamente conhece a DRE de uma operação, o cara não sabe os números, o cara não sabe o perfil do funcionário que ele tem que contratar, ele não conhece a reação do público, é tudo muito virgem, muito novo. Ele, se faz isso, numa primeira reunião com a rede franqueada, ele vai ser destruído, porque ele não conhece a operação. E os franqueados conhecem. Né? Então, é possível, mas na prática é muito difícil. E também nós temos aquilo que a gente chama, Marcão, do estudo da viabilidade econômica financeira do negócio, que isso é muito sério. O que significa isso? Hoje, nos Estados Unidos, a preocupação é muito mais forte em relação àquilo que o franqueado ganha, né, do que com o resto do sistema. Ou seja, se o negócio para em pé para o franqueado, é uma responsabilidade do franqueador. Eu não posso criar um modelo a partir de uma ideia que não para em pé do ponto de vista econômico-financeiro. Ou seja, se eu não fui fazer a pilotagem, como é que eu vou saber o DRE de uma unidade para que ela pare em pé do ponto de vista econômico-financeiro? Isso não é possível se admitir. Né? Então, assim, a lei não exige, mas a prática e a experiência recomendam fortemente que alguém que vá formatar uma franquia passe pela pilotagem para que conheça os números. Né? Sim. É um pré-requisito, mas não é oficial, digamos assim. Né? Na verdade, na prática se torna necessário, mas juridicamente é possível. Então, se você me perguntar, juridicamente eu posso? Posso. Provavelmente vai quebrar a cara? Provavelmente vai quebrar a cara. Mas existem outras situações, Marcão, vou te dar um exemplo. Um outro cliente nosso, por conta da crise, parou de crescer o modelo de master, que eram investimentos acima de 1,5 milhão. Então, ele estagnou. A partir dessa ideia de que eu não preciso de uma pilotagem, ele criou mais 2 modelos de negócio. Então, ele formatou um negócio intermediário com investimentos até 300 mil, que ele chamou de Express, e um modelo micro-franquia até 90 mil, que era um quiosque. A partir do que? Um cara que está há 27 anos no mercado, né, que já tinha ali o carro-chefe da Master, estagnou a Master, criou 2 modelos de negócio sem pilotagem e está expandindo. Então,
a lei é boa para esse tipo de situação. A gente tem que olhar não só para um lado, mas a gente tem que olhar quando a lei é benéfica. E, nesse caso, a lei é benéfica, que não exigiu dele uma pilotagem. E está dando certo. Funciona bem. Funcionando bem. Tá funcionando bem. A única dificuldade que ele teve foi de fazer as primeiras vendas. Porque você sabe que o investidor ele quer conhecer uma operação. E aí ele conhece a master, mas não conhece aquela que ele vai botar o dinheiro. Então ele fica muito inseguro. A franqueadora teve que fazer ali algumas concessões para conseguir esses primeiros investidores e conseguiu. A partir daí, com uma operação montada, a expansão começou a fluir. Vai fluir. Exato. Bacana, doutor. Muito bem. Muito bem. Nós estamos partindo para os 5 minutos finais aqui da live. E conforme foi prometido, né? A gente tem um sorteio, né, de um livro. Opa! Eu queria que Manda você falasse bala. um pouco quais são essas regras, como vai ser esse sorteio. Todo mundo que está na live vai ter o direito de participar, né? Com certeza, Marcão. O que você pensou aí? Como é que você quer conduzir isso? Então, foi até uma sugestão tua, né? Que através da data de aniversário, certo? Então, é uma ideia, funciona bem. Então vamos fazer dessa forma. Quem está na live, que tiver a data de aniversário mais próximo de hoje, dia 20/7, para frente ou para frente, né? Tanto faz, eu acho, porque aí quem conseguir comprovar hoje, para trás ou para frente, o mais perto, né, leva. Então é isso aí. Então todo mundo que está assistindo a live aqui, que se puder passar para a gente a data de aniversário, né? Tanto para frente quanto para trás, o que for mais próxima de hoje vai ganhar o livro. E aí, Marcão, você tem os canais do escritório e os seus canais também. A pessoa fica à vontade, como ela quiser se comunicar conosco. Então, o nosso Instagram é Alexandre Davi Advogados. E tem o nosso site também, quem quiser entrar lá e pegar os canais de comunicação, ou se não, através da sua consultoria ou do seu perfil. Olha lá, a Gica Santos, é isso? 82, 27/7. Tá bem 27/7 é uma. Nós temos que fazer uma análise de todos que estão participando, né? 27 é uma data próxima, para ver se tem alguém mais perto. Se não tiver, ela leva. Bacana. Ok? É isso aí. Vai postando aqui, né? Isso. A data mais próxima, daí, a princípio é da Gica, né? Exatamente. Ela manda uma mensagem para a gente. Mas aí até a nossa equipe pode depois confirmar isso, viu, Marcão, ou a sua, conforme a gente for recebendo os e-mails ou ali as mensagens, né, de quem está fazendo o aniversário mais perto. Tá bom, tá bom. Então manda no direct, né, tanto para a gente quanto para você, e a gente faz a validação. Perfeito. Perfeito. Legal, doutor. 2 minutos finais para as considerações. Foi muito bacana, eu agradeço muito, muito a sua presença aqui, aceitar o convite. Foi muito esclarecedor, adorei a live. E eu queria que você fizesse as considerações finais e também quero agradecer aqui ao nosso público que está assistindo. Obrigado, Marcão. Obrigado a todos doutor. Ok, obrigado a todos que vieram nos visitar hoje. A gente sabe que tem muitas lives aí, não é fácil você reservar um tempo para assistir todas. Agradeço o convite, fico muito satisfeito de poder participar de uma live de uma consultoria tão expressiva quanto a consultoria de vocês, a 360. E obrigado. Eu deixo aqui como considerações finais, Marcão, a questão de sempre pensar, como a gente está vivendo um momento difícil, um momento de crise, um momento atípico para todo mundo, pensar no princípio maior da franquia, que é a parceria. Eu tenho visto situações em que o franqueador tem estendido as mãos, né, e chorado junto, literalmente, sem vergonha, né, feito lives semanais, não é nem para decidir nada juridicamente ou comercialmente, porque tudo já foi feito, mas apenas para cuidar do emocional. Então, estão juntos, né, e isso é a parceria, porque juntos nós vamos superar essas dificuldades. Já tem gente, inclusive, pensando em novas oportunidades também. Então, pensar no princípio maior da franquia, que é a parceria, né, que juntos nós vamos sair desse momento de dificuldade e teremos ainda momentos muito mais interessantes para seguir avançando com os modelos de negócio. Não vamos nos apegar, né, a situações
e oportunismos, e vamos superar isso, né, como uma ordem maior de parceria, que é a ordem do franchising. Eu acho que esse é o principal recado, Marcão. É isso aí, juntos seremos mais fortes, com toda certeza. Sem dúvida, isso mesmo. Obrigado, então, doutor. obrigado mais uma vez. Para encerrar, agradeço você, agradeço a todos que estão aqui na live e marcaremos outras, com certeza.